Olá, eu sou o Ed Soares e hoje eu vou resolver duas novas questões de matemática da banca Avança. Avança SP, né? Olha só. O comprimento da passada de Luizinho mede 60 centímetros e o de Zezinho 40 centímetros. Ok. Fazendo o trajeto de casa para a escola juntos. Após percorrerem 1,8 quilômetro, o número de passos que Zezinho deu a mais que Luizinho foi igual a. Então, essa questão aqui é uma questão sobre medidas usuais. Olha só, a passada de Luizinho mede quanto? 60 centímetros. E a passada de Zezinho mede 40 centímetros, ou seja, é menor, né? Da casa até a escola foram percorridos 1,8 quilômetro. 1,8 quilômetro. Só que você tem que fazer o seguinte: temos que deixar as medidas iguais, tudo bem? Temos que deixar as medidas iguais, ou em centímetro, ou em metros, ou em quilômetro. Então devemos olhar para alternativas aqui. Olha as alternativas. Ele falou o número de passos, número de passos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então da casa de Zezinho, que eu chamei aqui de ponto A, até o ponto B, que é a escola, foram percorridos 1,8 quilômetro. Em termos de metro, isso aqui dá 1 quilômetro. Quilo é 1000. Então aqui vai dar 1.800 metros. Tudo bem? 1.800 metros. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Então eu vou usar tudo metro, tá? Então esses 60 centímetros aqui é a mesma coisa que 0,6 metros e 40 centímetros é 0,4 metro. Então o que acontece? Imagine que Luizinho está caminhando a cada 0,6 metro, que é 60 centímetros, é um passo. Mais 0,6 metro é 2 passos e por aí vai. Então, o que eu tenho que fazer? Para encontrar a quantidade de passos do Luizinho, eu pego o total, que é 1.800 metros, e vou dividindo. Vou dividindo pelo comprimento da passada do Luizinho, ó, que é 0,6. Então, aqui é uma divisão com vírgula. O que nós devemos fazer? Colocar um zero aqui e uma vírgula aqui para poder tirarmos a vírgula fora. Tiro a vírgula, tiro a vírgula. Agora eu tenho aqui 18.000 dividido por 6, tudo bem? Então 18 por 6 é 3, né? E 3 vezes 6 é 18, zerou. 2, 3 zeros. 2, 3 zeros. Então, Luizinho deu 3.000 passos entre a casa dele, que é o ponto A, e a escola, que é o ponto B. Tudo bem? Agora, para descobrirmos a quantidade de passos do Zezinho, né? Perceba que Zezinho, o passo dele é menor do que do Luizinho, ou seja, é 0,4 metros. Então, ó, um passo do Zezinho, 2 passos do Zezinho, 13 e assim vai. Então, eu preciso saber, a cada 0,4 metros vai ser equivalente a um passo. Eu posso até fazer a regrinha de 3. Como? Olha só. 0,4 metros é equivalente a um passo do Zezinho. Quantos passos será dado em 1.800 metros? Aí fica assim, 0,4 vezes x igual 1 vezes 1.800, né? Ou seja, o x vai ser equivalente a 1.800 dividido por 0,4. E como eu costumo dizer, fração é divisão, olha só. 1.800 dividido por 0,4. Coloco um zero aqui e uma vírgula, porque eu estou fazendo
conta de divisão com vírgula, então tem que ter a mesma quantidade de casas, tudo bem? Uma casa aqui, depois da vírgula. Agora eu posso cortar a vírgula fora e a vírgula fora. Então, 0 à esquerda não faz diferença nenhuma. Então, ficou 18.000 dividido por 4. Então, 18 por 4 dá 4. Vai dar 16, né? Sobram 2, desce o 0. Agora é 20. E 5 vezes 4 é 20. Zerou. 1, 0, 2, 0. 1, 0, 2, 0. Legal. Então, perceba que como o passo do Zezinho é menor, né? Ele vai ter que dar mais passos para chegar à escola. Tudo bem? A pergunta foi, ó, o número de passos que Zezinho deu a mais do que Luizinho. Quer saber quantos que ele deu a mais? Agora é só fazer uma conta de subtração. 4.500 menos 3.000. E aí chegamos em 1.500, que é a alternativa A. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Olha só. Ao organizar o depósito da loja, Abel percebeu que a razão entre o número de cabides e o número de caixas era, respectivamente, 4/7. Após organizar tudo, Abel retirou 7 caixas para jogar fora, o que fez com que a razão entre o número de cabides e o número de caixas ficasse em 5/7. O número inicial de caixas que havia no depósito era. Então, olha só. Quando falamos de razão, estamos falando de fração, de um número sobre outro número, né? E aí, você tem que ler a questão e você colocar de acordo com o que a questão te deu primeiro. Ó, o número A vai ser sempre o que a questão te deu primeiro. A razão entre o número de cabides. Olha só, então o meu A aqui vai ser o cabide, que eu vou chamar de BD, tudo bem? E o número de caixas. O número de caixas veio depois, então é o B. Ou seja, eu vou chamar de CA, de caixas. Então, cabides e caixas. Então, inicialmente, ele falou que a razão era. Aí você vai escrever BD, veio quanto? É o de cima, né? Então, é o número 4. E caixas, que é o nosso CA, vai ser o 7. O que isso significa? Isso significa que a cada 4 cabides eu tenho 7 caixas. Se eu tiver 8 cabides, eu terei 14 caixas. Perceba que estou dobrando, ó, multiplicando por 2. Se eu tiver 12 cabides, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 21 caixas. Olha só, eu peguei o 4 aqui e multipliquei por 3. 4 vezes 3 é 12. Então, 7 vezes 3 é 21 e por aí vai. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para a alternativa, né? E pensa no processo inverso, tá? Perceba que depois, ó, que ele jogou algumas caixas fora, a razão ficou 5/7. Ou seja, como ele jogou caixa fora e tínhamos mais caixa do que cabide, o número de cabide aumentou em relação ao número de caixas. Tudo bem? Mas o nosso propósito aqui é olhar para o número de baixo, que é o número de caixas. Por quê? Porque foi a pergunta, ó, o número inicial de caixas. Então, vamos pensar assim, ó. Inicialmente, ele tinha 4 cabides a cada 7 caixas, né? Aí você vai olhar para esse número aqui, número 7, e olha assim, 25, dá para dividir por 7? Ou seja, na tabuada do 7 tem como resultado o número 25? Não. O número 35 está aqui dentro do 7? Tem na tabuada do 7? Tem. Tudo bem. Número 30 tem na tabuada do 7? Não. 32 tem na tabuada do 7? Também não. E o 20 também não tem. Então, ó, do 7 que foi para 35,
Que número que eu multipliquei para que o 7 fosse para 35? Por 5, né? 7 vezes 5 é 35. Aqui em cima, ó, 4 vezes 5 é 20. Então, inicialmente, nós tínhamos 20 cabides, né? 20 cabides para 35 caixas. Tudo bem? 25 cabides para 35 caixas. Então, já percebemos que a resposta aqui é a letra B, tá? A questão continua falando que foi jogado caixas fora, né? Em que ponto? A ponto de nós termos 5 cabides a cada 7 caixas, né? 5 cabides a cada 7 caixas. Imagine que, se inicialmente nós tínhamos 20 cabides, então, continua com 20 cabides, né? Ele não jogou caixa fora? Jogou. Mas que número que eu multipliquei para chegar em 20 aqui? Foi 5 vezes 4. 5 vezes 4 foi 20. Viu que a proporção diminuiu porque ele jogou caixa fora? Então, se eu multiplico em cima por 4, eu multiplico embaixo por 4 também. E 3 vezes 4 é 28. Tá vendo? Então, nós temos aqui agora 20 cabides para 28 caixas. Tudo bem? Não foi a pergunta desse problema. Ele poderia ter perguntado, né? Quantas caixas teve depois que ele jogou fora, no final? Mas ele perguntou a inicial. Tudo bem? Então, considere na solução do seu problema olhar para a resposta para te dar um direcionamento, tá bom? E aqui nós trabalhamos com razão e razão é fração. E nesse caso aqui, utilizamos equivalências de fração, em que devo multiplicar o número tanto em cima quanto embaixo, sempre pelo mesmo número, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.